Tu só fez o convite numa. Começando a gravação, tá, gente? Só para registro. Se alguém tiver alguma objeção, por favor, me mencione. Tá, então, Pietra, a única, se não me engano, deixa eu ver se tá tudo ok. Não, tu tá em Arc. Ou tu não tá em Tip? Deixa eu ver. Acho que agora tem mais gente aqui. Não, tu tá nas duas, tá certo. Tá ok. Pessoas, vamos lá. Isso, então tá. Pessoas, vamos lá. Arc, continuação, em relação ao que a gente estava discutindo antes em Tip, é porque a menos que a gente vá fazer em separado, aos poucos eu vou começar a integrar as matérias, mas eu ainda quero deixá-las sempre em separado, com links separados, tudo bonitinho, porque quando eu misturava, ficava difícil separar o que era Tip, o que era Arc, o que era prova disso, prova aquilo, entrega de um, e querendo ou não, fatalmente tinha provas, atividades, entregas, em algum dado momento acontecia algum conflito. Então eu sempre vou deixar agendas separadas, tarefas separadas, enquetes, tudo separado, tá? Dá mais trabalho, mas ainda assim eu acho que, pelo menos para em termos de entendimento, fica mais claro, ok? O que eu quero falar de Arc é uma certa continuação de Tip, mas aqui obrigatoriamente a gente vai fazer projeto, tem muito a ver com o que a gente já estava falando ali anteriormente, mas aqui eu preciso dizer que a gente vai mexer muito com sistemas operacionais, mexer com comandos, com isso e aquilo. Então, enquanto em Tip, eu sei que vocês tiveram telefonia 1 e 2, e isso faz pouco tempo, e eu aproveito esses conceitos, e vindo das outras disciplinas ali de pandemia, eu sei mais ou menos como é que o Fábio, os outros professores estavam tocando, então eu mais ou menos imagino como é que deve estar a turma de vocês, o rendimento. Já em redes de computadores, que é uma coisa que vocês viram lá na terceira fase, ou vocês viram agora na sétima? Como é que foi? Vocês tiveram agora na sétima ou na terceira? Redes de computadores. Na sétima? Com quem que foi? É o prof. O Dilson, ok, vocês gostaram, não gostaram? Como é que foi? O que vocês viram de matéria? Porque eu não acompanhei. É Mé ou Me? Bem puxado, ok. O que vocês fizeram? Foi bastante laboratório? A atividade remota? Porque eu não sei como é que o Odilson adaptou para cá. Ele dava uma aula e por semana ele passava um laboratório e um exercício após essa aula. Às vezes ele dava 2 aulas na semana também. Aí era um laboratório que a gente gravava, fazia um relatório para ele, e o outro era um exercício que ele botava ali no SIGA, a gente respondia e enviava. Ok. Vocês usaram o quê? Netkit, máquina virtual? O que foi? Máquina virtual. Funcionou bem? Vocês tinham que usar a máquina virtual de vocês? Isso, cada um usava VM em casa mesmo. Vocês têm preferência isso ou por uma máquina virtual compartilhada por todo mundo? Eu prefiro individual. Porque senão eu posso solicitar junto ao pessoal de TI uma máquina virtual para todo mundo acessar lá no IFSC. Sempre lembrando, Enzo, que a gente não tem ainda definido se vai ser remoto ou presencial, e sempre entendendo que nem todos do remoto vão presencial, remoto, então eu tenho que lidar sempre com um cenário de que pode haver gente que só vai ficar em casa, pode haver gente que só vai estar no IFSC. E em qualquer possibilidade, eu tenho que considerar que as aulas de laboratório pode acontecer parte em casa, parte aqui, ok? Então, quanto mais remoto, independente de onde rodar, quanto mais remoto, melhor, tá? Para vocês vai funcionar melhor. É porque a gente precisa fazer, os laboratórios vão ser, não é laboratórios pontuais, tá? A gente vai fazer projetos de longa duração, mais exatamente o semestre todo. Então, vocês têm que botar um servidor DNS, um servidor HTTP, um servidor, e vai acumulando, sabe? E é tudo na mesma máquina. A parte ruim de fazer isso tudo numa máquina só é que vocês têm que compartilhar os recursos. Tem lados bons e lados ruins. O lado bom é que tu consegue ver o que o colega faz, pega como referência, aprende, é um ambiente natural para quem mexe com servidores, tá? Tem muitos usuários conectados ao mesmo tempo, todo mundo ali no terminal digitando, é normal para quem trabalha nessa parte de TI, porém, tu vai ver que tu não consegue fazer tudo na máquina, tu não tem controle absoluto sobre ela, porque tem que respeitar o que os outros estão fazendo. Eu não posso iniciar a máquina na hora que me dá na telha, né? Tem outras pessoas.
tá? Então tem poréns. Mas eu queria saber, só trazendo já rapidinho, aula presencial remota, 3 entregaram, por enquanto só 3 votaram que querem aula presencial e jogo web ou script, pelo menos foi 2-1 que querem a aplicação em Python, tá? De qualquer forma, vocês estão pendendo para aula presencial, certo? Alguém não pode, não quer, não vai? Alguém não quer mais ir no IFSC, não quer mais ver tijolinho? Oi, Natália, a dúvida é se alguém vai ter alguma objeção de ir fazer atividades presenciais. Ainda assim, ainda assim, eu vou fazer o possível para que a gente faça tudo que tem a ver com remoto, tá? Então, se tu não pode, por exemplo, todos os dias, tu sempre vai ter conexão para a máquina. Mas alguém tem alguma restrição? Ok. E vocês têm preferência, né? Tá. Gente, então é o seguinte, como é que vocês estão de Linux? Como é que tá o conhecimento de Linux de vocês? Tá legal? Tá bacana? Tá bom? Ruim? Comando simples, criar uma pasta, editar um arquivo, criar um usuário, talvez, se for o caso. Ok. Em algum momento vocês ficaram só com terminal? Só terminal, o tempo todo terminal? Tá. Como é que foi a experiência? Foi pouca coisa, muita coisa? Instalar programas? Pelo menos professor, pelo menos na Pode falar. disciplina que a gente teve de Linux, tudo que era comando que a gente precisava usar, a gente já tinha explicado para o professor e já tinha o comando. A gente só copiava e colava mesmo. Tá. Mas, então, os formatos de laboratório eram mais de reprodução de um cenário, é isso? E isso, era reproduzir o cenário e explicar, tipo, botar a parte teórica do que estava acontecendo, sabe? Tipo, por Entendi. exemplo, por que que a informação do PC1 não chegou, do PC1 não chegou no 2, sabe? Era bem isso. Tá. Que aplicativo vocês usaram? TCP-Dump, Ping, Traceroute, mais o que vocês lembram? Esses que você falou a gente usou. Tá. Mais alguma coisa? Mas era mais como falou mesmo, tipo, ele passava, era mais para analisar o que acontecia. Então ele passava o que a gente tinha que fazer, e aí a gente fazia e analisava o porquê disso ter acontecido. Tá, beleza. Pessoas, em Arc, como vocês já viram da sétima, então uma coisa que era muito ruim, que eu sempre tinha que fazer, porque eu me via obrigado a fazer, era praticamente um mês de revisão em Arc. Linux e redes de computadores. Como é que vocês estão de conhecimento de IPv4 e IPv6? Endereçamento, máscara e rota. E DNS. Vocês, por exemplo, bem mal. Ana, mais alguém comentando aí? Por exemplo, não é nem classe, gente, mas se perguntar assim, vocês conseguem calcular uma máscara? Vocês, barra 25, barra 24, barra 25, barra 16? Tá. E rota, como é que vocês estão de rota? Vocês conseguem ver uma tabela de roteamento, explicar ela? Como é que tá? Tem alguma coisa disso que vocês entendem que precisa ser revisto? Porque, como eu falei para vocês, a minha metodologia, gente, ela não é linear. Eu lanço um projeto e a gente vai oscilando, às vezes tem mais intensidade, menos intensidade, só que eu não vou parar. Hoje tem aula de roteamento. Não é assim que funciona. Em um dado momento, o projeto tem que fazer comunicação entre computadores distintos fora da sua rede local. Aí vai aparecer a demanda de roteamento.
beleza? Eu só quero saber se durante esse momento eu tenho que fazer aulas mais planejadas para encaixar a teoria ou não, beleza? DNS, como é que tá? Desculpa, IPv6, vocês viram alguma coisa? Tá, o que vocês viram de IPv6? Endereçamento, máscara, rota, faixas de endereços, F80. Se eu passar isso aqui para vocês, você sabe o que é? F80 2.2.1/64? Vocês olham, isso aí é tal coisa. Não. Se eu fazer isso aqui, F2.2.1 faltou coisa aí, hein? FF, desculpa. FF, F0, acho. Sim. Alguma coisa significa para vocês? Ou é uma informação? Tá, ok. Beleza. E DNS, pessoas? É endereço, ali é endereço IPv6, sim. É só saber se é interno, se é externo, faixa, hexadecimal, os divisores, os delimitadores, né, que são os divisores de grupo. E a parte de DNS, se é tradução de endereço. Inclusive, o caso do Facebook, muito provavelmente, muita gente está... Embora o Facebook oficialmente não tenha dito, o problema foi rotas BGP que não fizeram a propagação de endereços DNS, que é o que muita gente especula que tenha acontecido ontem, né? Teve uma falha no roteamento, e essa falha no roteamento propagou para outros roteadores, que tinham no efeito cascata, propagou para os demais, onde não era possível consultar os servidores DNS do Facebook, e aí o resto começou a piorar. Então, muito provavelmente, o DNS teve a ver com o problema do Facebook, Instagram e WhatsApp ontem. Mas DNS, então, vocês viram? Sim, não? Como é que foi? Não, pessoas. Viu? Tá. Beleza. É porque a gente vai fazer a parte do servidor. Vocês devem ter visto a parte cliente, que é o que compete na matéria de redes, e que a gente vai fazer a parte servidor. Gente, então, só para esclarecer. Até tem uma coisa a ver com vocês estão falando de manutenção. Essa matéria, desde que eu entrei no isso que eu dou essa matéria de ARC, tá? Não só aqui, mas também no técnico subsequente, milhões de anos atrás, como é que a gente fazia? A gente ensinava desde a parte da montagem do PC mesmo, né? Componentes físicos de um PC, fechava gabinete, botava em cima de bancada, ligava ele, conectorizava, né? Conector, placa de rede, etc., camada física, instalava o sistema operacional, fazia toda a instalação, então instala o Ubuntu, baixa a mídia do CD, depois baixa a mídia em pendrive, depois não sei o quê, depois fazer a instalação do sistema operacional e depois a gente passava a usar isso. Então, cada equipe ou cada aluno tinha o seu computador de bancada para fazer isso. Gente, hoje, cada vez menos a gente faz esse tipo de coisa. Primeiro porque o PC praticamente não se monta, mesmo que para quem for trabalhar em empresa, no máximo tu faz alguma especificação de componentes, mas dificilmente um cara de TI abre gabinete para trocar coisa, tá? No máximo uma leve manutenção, mas é raríssimo o caso. Outra coisa, a parte de sistemas operacionais, e isso são casos muito excepcionais, e muitas empresas, assim, gente que eu conheço, e quando eu trabalhava com isso, a gente praticamente não fazia mais instalação de sistema operacional, porque a gente já estava usando ou virtualização, então, normalmente na virtualização, preparar o sistema operacional leva muito tempo, então tu faz isso uma vez na vida, depois tu vai replicando, tu vai clonando essa máquina, então instalação do sistema operacional tu faz muito pouco, ou para quem usa nuvens públicas, né, AWS, Google, Azure, da Microsoft, não tem. Simplesmente pega o sistema pronto. Então, a instalação do sistema operacional também a gente não vai ter. Então, a gente já está chegando a um ponto de facilidade que a gente pode já se dedicar a outras coisas, principalmente a parte de serviços. E é o foco que a gente vai ter aqui. Então, a gente vai colocar serviços no ar, de forma que essa máquina virtual, de casa, ou que está rodando no servidor, preste esse tipo de serviço. Então, a gente vai ter um servidor SSH, um servidor DNS, um servidor web, a gente vai botar um site no ar, e a gente vai botar um conteúdo nesse site. Uma das coisas que a gente pode colocar como conteúdo é o próprio jogo.
Por isso que daí acaba encaixando muito bem. E se a gente usar uma coisa que é WebRTC, a gente fazer a comunicação em tempo real via navegador e servidor web. E aí a gente encaixa TIP. Então as coisas vão encaixando, os bloquinhos vão se encaixando bem. Dito isso, gente, eu preciso então, vocês têm um conhecimento muito raso de programação, se não tiver, não tem problema, que vocês saibam relativamente bem rotas, endereçamento, máscara e rotas, IPv4 pelo menos, IPv6 ainda está engatinhando, mas a gente deveria ter isso mais claro. E a parte de Linux, pelo menos, é saber se virar no terminal, CD, LS, o Nano, o VI, algum editor, saber fazer manipulação de arquivos, manipulação, se for o caso, manipulação de usuários, alguma coisa assim. Tá? Isso consome cerca de 1 mês só de revisão. Então, a disciplina de ARC, ela perde 1 mês só fazendo revisão de conteúdo. Como essa matéria veio para a 7ª, muita coisa eu não preciso fazer, mas ainda assim eu preciso, às vezes, fechar algumas lacunas. Então, estou entendendo que IPv6, em algum momento, eu tenho que falar sobre ele, beleza? A parte de Linux, mais como administrador, que vocês realmente não pelo menos não viram, ou não está no plano de ensino de redes. E vamos lá. Isso em relação à revisão, tá? E a questão aí que a gente começa a desenvolver. Gente. Ué, só um pouquinho, por favor, que é o Doniak que tá me ligando. Vocês tinham uma aula com ele? Só um pouquinho, por favor. Vou atender ele agora, inclusive. Fala, Doniak. Opa, beleza? Manda. Uhum. Sim, é a aula de ARC agora. Como assim? Sério? Onde é que tá isso? Deixa eu até ver. Eita, peraí. Deixa eu até ver. Não pode ser. Senão tem que refazer todo o meu calendário. Peraí, só um minutinho. Gente, só um pouquinho que eu tô com o Doniak aqui na linha. Tô dando aula pra eles aqui, todo alegre, faceiro. Pararam. Uhum. Ah. Ah, não acredito. Eu tô na terça. Não, peraí, eu tô. Ué, onde é que eu tô? Tá, tem razão. Tá certo. Nossa, eu nem sabia, desculpa. Tá, eu vou despachar eles, desencaminhar. E eu falo com eles semana que vem. Eu nem sabia, eu tive com eu tenho que trocar os horários. Ah, meu pai. Tá bom, pode deixar. Já tô encaminhando eles pra ti, então. Ah, eu vou ter que participar das reuniões. Ai, que saco. Eu não queria. Beleza. Tranquilo. Tá gravando, não posso falar essas coisas. Valeu, então. Falou. Vou cortar essas partes. Valeu. Tchau. Ah, pessoas. Não posso falar palavrão. Que lástima. Que lástima. Para. Tá gravando, guri. Para, não fala. Para! Não, sai, Tomás! Isso é aula? Sai, vai pra lá. Isso, muito bem, filho de prof. Vai pra lá, guri. Deu, agora é sério. Gente, o horário foi mudado, eu não sei nem o que aconteceu, eu não tenho aula com vocês de ARC, as aulas são segunda, terça e quinta. Não sei o que aconteceu com o meu horário, pelo jeito mudou um monte de coisa, então assim, vocês têm aula com o Doniak, gente, desculpa aí, eu estou despachando vocês, literalmente, conversamos na próxima aula, mas a aula agora oficialmente ele tem razão, aula de comunicações móveis. Qualquer coisa eu converso com vocês pelo Classroom, tá? Até mais, gente. Desculpa aí a bagunça. Até mais, gente. Tchau. Eita. E lá vamos nós. Até mais, gente. Tchau.